essa fase, ele fica mais moreno. Se ele for filho de Grace, essa aqui é mais gostosa. Mas não dá pra... Contaminou todo mundo aí agora. Muito bem, irmãos, retomando. Vamos fazer um link aqui desse último ponto. Volte ao capítulo 20 lá do livro dos Atos, por favor. Estamos pensando sobre essa, em termos de características do líder cristão, cuidado com a sua vida espiritual, não o seu zelo, a diligência em relação à sua vida pessoal com Deus e cuidado com a saúde espiritual do rebanho, da comunidade. Porque é assim que Paulo constrói esse argumento a partir do exemplo da própria vida, né, depois da própria consciência de vocação e de chamado, o próprio comprometimento com esse chamado, e aí então um apelo mais específico para aqueles líderes. Verso 28. Verso 27, de novo, ele havia lembrado aos irmãos, aqueles líderes, de que ele não havia sonegado ensino. O que ele quer dizer com isso? Verso 28, no verso 27, na minha versão, capítulo 20 dos Atos, verso 27, ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Temos uma outra versão aí? Vontade de Deus. Vontade de Deus, né? Então esse propósito divino. Lembra que nós havíamos salientado que lá no versículo 20, né, ele também diz que não deixou de anunciar e ensinar, tanto publicamente como pelas casas. Então parece que Paulo, enquanto consciência de vocação para a liderança, né, ou oportunidade para liderar, ele deixa bem claro que um dos nossos papéis, enquanto exercemos influência sobre os outros, é fazer tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nesse caso, quem sabe dizer e ensinar tudo aquilo que Deus nos chamou a dizer e a ensinar. Quem sabe Paulo esteja aqui, como é o caso, os irmãos estão lembrados de 1 Coríntios, capítulo 4, quando ele vai falar sobre a fidelidade do despenseiro, ou do dispenseiro, né? Uma das coisas que ele afirma justamente é esta, dentro daquela figura, essa ideia de que o dispenseiro é um distribuidor de um bem que não lhe pertence, né? É alguém que tem o privilégio de entrar na dispensa, alguém que tem acesso a uma determinada provisão, mas que precisa ser fiel na distribuição desta provisão. E olhando um pouco para o pano de fundo da vida e até da experiência religiosa do apóstolo Paulo, né? Olhando um pouco para aqueles contextos, para as igrejas para onde ele escreveu, onde ele adverte sobre falsos mestres, por exemplo, olhando um pouco para aquele contexto, aquele momento histórico das chamadas religiões de mistério, onde o perfil da liderança, ou seja, o perfil dos mestres, as características dos mestres, quais eram? Alguém que se achava detentor do saber, detentor do conhecimento, e liberava
conhecimento ao seu bel prazer, ou seja, mantendo o aluno, mantendo o discípulo, né? Mantendo o liderado nas suas mãos, para que ele pudesse, então, enquanto ele manipula o saber que ele transfere, enquanto ele escolhe o saber que ele transfere, ele, por outro lado, manipula a vida das pessoas com as quais ele está lidando, ou manipula as pessoas às quais ele lidera, ok? E Paulo salienta que o ministro cristão, o líder cristão, não faz assim. Ele não sonega conhecimento. Ele transfere conhecimento, ele comunica o conhecimento segundo a agenda de Deus. Então, uma das coisas que precisamos dentro deste cuidado com a vida pessoal, a vida espiritual, enquanto líderes, né, ou enquanto influenciadores, para usar uma palavra que sabe mais contemporânea, o cuidado que precisamos ter é uma saúde espiritual, uma maturidade espiritual, um compromisso piedoso com Deus, para que esta comunicação da verdade que Deus traz à nossa mente, ao nosso coração, né, seja feita com honestidade para aqueles que são, como ele vai dizer aqui, o rebanho de Deus. Tá? Para que essa massa, né, ou essas pessoas, ou essa comunidade sobre a qual nós temos influência, não se torne massa de manobra da gente. Então aí Paulo vai desafiar esses líderes, né? O verso 28, então, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, supervisores ou líderes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, frise-se algumas coisas aqui. O rebanho é de Deus, porque é propriedade de Deus, e o preço deste negócio, o custo disso, nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus. Ou seja, as pessoas sobre as quais Deus nos colocou são rebanho que não nos pertence, não são nossa propriedade, e nós somos tão somente emissários. Precisamos, aí voltando a 1 Coríntios capítulo 4, precisamos ser meros despenseiros fiéis. E lembra, fiéis antes de tudo a Deus. Então, o nosso maior compromisso enquanto liderança, nosso maior compromisso enquanto servimos nas posições e oportunidades que Deus tem nos dado, é de fato fazer o que Deus quer que façamos para o rebanho que é dele. Então a igreja não é nossa, a igreja é a igreja de Deus. Então, fazendo essa ligação, esse link, né, esse elo, vamos continuar com o apóstolo Paulo e falar um pouco agora desta vida de corpo, ou essa vida de membros, ou de membresia, né, no sentido melhor. Vamos ver se é o próximo aí. Isso, a igreja e seus membros. Né? Eu costumo dizer que a igreja é um ambiente social definitivo, né, para as relações interpessoais santificadas. Tá? Isso aí liga um pouco aquele nosso raciocínio de que nós estamos andando na história com um olhar para a eternidade. Né? E, de novo, se nós somos uma nova sociedade que está sendo formada por Deus, esta é, de fato, a nossa sociedade definitiva. Aliás, alguns não gostam, mas eu chego a dizer que a eclesiologia, né, é a sociologia definitiva. Ou seja,
nós temos na vivência eclesiológica, né, aquilo de melhor que se pode conseguir neste mundo em termos de vida social. Em outras palavras, a igreja, queiramos ou não, é o melhor lugar para se estar no mundo. Amém? Amém. Concorda? O melhor lugar para se estar no mundo. Para o próprio incrédulo, nós precisamos dizer isso, chamar a atenção dele para esse fato. Eles reclamam da igreja, eles criticam a igreja, eles não imaginam o que seria esse mundo sem a igreja no mundo. Eles não fazem ideia do que seria esse mundo sem a gente aqui, apesar da gente. Eles não imaginam, eles não fazem ideia. Então, irmãos, não falemos mal da igreja. Amemos a igreja. Quem lê seriamente e honestamente o Novo Testamento é Cristo sim, igreja sim. Não existe esse negócio, eu sou crente, mas sou crente é minha moda. Não existe. Só existe uma moda e um jeito de ser crente, que é o jeito de Cristo. E quando a gente diz sim para Jesus, ele diz, entra com a turma aqui atrás. Não tem esse negócio de sim separado da turma. Não. A minha turma é essa. Pode se juntar aí. De novo, salvai-vos desta geração perversa. Quando a igreja diz isso, a igreja diz que eles têm para onde correr. Para onde eles correm? Na igreja. Não tem jeito. Então nós de fato vivenciamos a sociologia definitiva. Nós estamos comprometidos nesse projeto. Nós temos que dar um jeito de viver bem uns com os outros. Não tem jeito. Temos outra opção. Não temos. Tá? Pois não, por favor. É pecado uma pessoa que é crente e não congrega? Não entendi. É pecado uma pessoa que é crente e não está em contato com a igreja? Com alguma igreja? É pecado. Tem que congregar. É princípio. De novo. Você está quebrando um princípio. Você está quebrando um princípio. E novamente há muita confusão em termos da igreja enquanto fenômeno espiritual e da igreja enquanto instituição. Eu acho que ao longo da história várias práticas foram criando essa confusão. Por exemplo, não sei qual é a prática dos irmãos, mas, por exemplo, nós temos feito muita distinção entre evangelizar e discipular. Uma distinção que eu não percebo dentro da Bíblia. Porque quando pensamos em termos da grande comissão, a ordem é ir e fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Evangelizando. Como é que se evangeliza? Fazendo discípulos. Quando pregamos o Evangelho, muito da prática de algumas igrejas gerou essa confusão de que há uma pregação do Evangelho onde é possível comprometer-se com Cristo sem comprometer-se com a igreja de Cristo. Isso não aparece no Novo Testamento. Ou seja, na medida em que nos comprometemos por fé com Cristo, está implicado em fazer parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque está implicado que já fazemos parte do corpo de Cristo enquanto somos crentes.
Se já fazemos parte do corpo de Cristo, em termos de fenômeno e realidade espiritual, está implícito também que existem manifestações na história desse comprometimento com o corpo de Cristo, que é a igreja visível de Cristo. Então, em nenhum lugar do Novo Testamento essas coisas estão dissociadas. Precisamos resgatar esta realidade das Escrituras. Daqui a pouco, por exemplo, nós vamos dar uma olhadinha lá na clássica carta da igreja, né, de Efésios. Mas quando você olha, por exemplo, o capítulo 2 da carta aos Efésios, está muito nítido ali de que há uma experiência individual com uma implicação de fé coletiva. Né? A primeira parte do capítulo, todos nós lembramos, pela graça, sois salvos, no meio da fé, tudo isso, né? A primeira parte do capítulo fala da necessidade de um comprometimento individual por fé. Mas a segunda parte do capítulo fala das implicações comunitárias da fé. Não tem jeito, essas coisas estão relacionadas. Então nós vamos resgatar essa consciência bíblica dessa implicação. Então, uma pessoa que já está incluída na igreja de Cristo, porque já creu, né, precisa entender que ela precisa experimentar as implicações dessa inclusão no corpo. Implicações dentro da história. É isso, irmãos? Uhum. Então, a essência do discipulado cristão, qual é, na verdade? Né? E quem sabe um pouco nessa direção, nós temos, às vezes, criado e repetido determinados vícios. Né? Uma onda, um modismo que, quem sabe nas últimas décadas, surgiu de uma visão de discipulado simplesmente quase que uma visão informativa e comportamental. Ou seja, que discipular é dar informação e mudar comportamento. A questão é que, quando olhamos de novo para as Escrituras, né, você não tem, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente escrevendo às igrejas, você não tem nem um traço desses manuais de discipulado que eu conheço por aí. Do que basicamente as epístolas paulinas, não só as paulinas, mas as epístolas paulinas basicamente tratam em termos de caminhada cristã. De que basicamente essas epístolas tratam? Ou seja, se você precisasse escolher um grande tema que está por trás de todas essas exortações e ensinos para aquelas igrejas, qual é esse grande tema que te parece? Relacionamentos. Relacionamentos maduros. Este é o grande tema. Isso é discipulado cristão. Por quê? Porque isso foi essencialmente o que Jesus fez, inclusive com os seus primeiros. Lembram que antes de dar desafio, antes de informar estratégias, Jesus, na verdade, fala muito pouco sobre estratégia de como evangelizar o mundo, ok? Antes de fazer qualquer uma dessas coisas, o que Jesus fez? Trabalhou por um ambiente relacional entre os discípulos com Ele. Ele os chama para estarem com Ele. Ele os chama para convivência.
esses são os dois grandes dilemas depois da queda. Porque depois da queda surgiram duas grandes suspeitas. Uma suspeita na nossa relação com Deus e uma suspeita na nossa relação uns com os outros. Porque esse é o feijão com arroz do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, só tudo isso. Essa é a essência. Porque esses são os dois grandes concertos que precisamos fazer. E esses são os dois grandes concertos que todo ser humano precisa fazer. Porque com a queda surge uma suspeita na relação com Deus. O ser humano não quer mais confiar em Deus. Não quer mais se aproximar de Deus. E por isso a necessidade da reconciliação. Mas também surgiu com a queda um pé atrás entre eu e você, ou não? Vai dizer que todos vocês que não me conheciam simpatizaram de cara quando me viram ontem à noite. Claro que não. Nós temos suspeitas naturais em relação uns com os outros. Mesmo sabendo que eu sou gente boa, eu vou sentir um pé atrás em relação a mim. É natural. Está na nossa natureza caída e pecaminosa. Então nós temos diante de nós esse desafio de consertar as nossas relações. E o ambiente para isso, ideal é o quê? A igreja. Pasme, é a igreja. Porque é na igreja que temos este ambiente confiável para trazermos todas as nossas cargas, todas as nossas bagagens, todas as nossas visões, cosmovisões, percepções, impressões. É na igreja que podemos trazer quem somos. É na igreja que podemos demonstrar em quem estamos nos tornando. Se a igreja não servir para isso, não serve, irmãos. É aqui que precisamos fazer esse exercício. Não vamos esperar o céu. Eu sei que, conforme diz um certo autor, viver com os santos no céu, isto é que é glória. Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. Então, nós fomos chamados a esse tipo de relação, discipulado, ou seja, como discípulos, criarmos estas oportunidades e um ambiente usando o potencial que Deus nos dá para nos tornarmos em Cristo, porque Cristo está sendo formado em nós, e nós estamos caminhando na direção da estatura do varão perfeito. E às vezes gostamos de lembrar que somos membros do corpo de Cristo, mas nem sempre lembramos que também a Escritura diz que somos membros uns dos outros. Nós celebramos a ceia do Senhor, conseguimos lembrar da nossa comunhão com Ele, mas precisamos lembrar também da nossa comunhão uns com os outros, que estamos celebrando também isso. Então, quando olhamos de novo nas Escrituras, o discipulado nada mais é do que a busca na imitação de Cristo, nos conformarmos àquela imagem e nos tornarmos comuns em termos de maturidade cristã. Então é muito mais do que termos mais relações interpessoais. É qualificar as nossas relações.
Então, o cristão, nesse sentido, ele não é medido pelo número de relacionamentos ou pela quantidade de relacionamentos, mas pela qualidade dos relacionamentos que tem. A profundidade, a maturidade, e aí vão entrar todos aqueles elementos. Aliás, quando Paulo vai falar aos Gálatas, por exemplo, quando ele se refere àqueles aspectos do fruto do Espírito, é muito interessante. Ele fala de questões relacionais. A ponto de depois ele dizer como é que vocês ficam se mordendo uns aos outros. Ele está falando de questões relacionais. Ou seja, vamos melhorar os nossos relacionamentos porque o fruto do Espírito gera potencial para aprofundar e trazer maturidade para as nossas relações. Nesse sentido, então, as nossas melhores amizades são as amizades com os nossos irmãos em Cristo, amém? Amém. Nós vamos fazer um estudo de caso aqui crítico. Se você precisasse qualificar a pior igreja do Novo Testamento, qual seria? Que é parecida com a nossa. Vamos parar no primeiro capítulo, 1 Coríntios. Vamos pegar pelo menos 4 ênfases aqui, né, dentro dessa questão da nossa relação como membros do corpo, como membros da igreja. Essa convocação, essa vocação, esse chamado comunitário para a santidade, um amadurecimento mútuo de graça, vivências ou experiências comunitárias com recursos espirituais e a dimensão escatológica da comunhão cristã. Por que pegar um caso típico como Corinto? Porque ali fica muito claro os vários tipos de problemas que nós enfrentamos enquanto igreja que somos. Não é que Corinto era melhor ou pior que a gente. Corinto é um retrato claro, né, de experiência de uma igreja de Jesus. E o que vai nos chamar mais a atenção ali em Corinto não são os problemas deles, mas o tipo de solução que o apóstolo traz. E é bom, porque é isso realmente que nos ajuda nesse sentido. Né? Quer dizer, é o típico caso onde, diante de toda aquela situação, de toda aquela tensão, né? De toda aquela péssima qualidade relacional que havia dentro da igreja, o apóstolo Paulo não indica nenhuma apostila com tópicos para o discipulado. Mesmo porque, às vezes, não é que não devamos trabalhar com alguns desses tópicos que os cursos, os manuais de discipulado apresentam. Não. Isso precisa ser, quem sabe, uma decorrência ou consequência de alguma coisa mais fundamental. Porque, assim como na questão da devoção pessoal, por exemplo, como nós referimos ontem, algumas perguntas surgiram bem interessantes, assim também na questão do chamado discipulado, né? Quantas vezes na agenda discipulado, no próximo encontro, eu deveria tratar sobre finanças com uma determinada pessoa naquela reunião, e eu chego lá e nós começamos a conversar, e ele está lidando com uma necessidade de confissão de pecado. Olha, confissão de pecado é daqui a 3 meses aqui no nosso programa. Você segura aí e a gente volta a este tema. Não. Então, como é que o apóstolo Paulo trabalha? Lembra, 1 Coríntios especialmente, né, 2 Coríntios muito menos, mas 1 Coríntios especialmente, é uma correspondência dura, franca,
pesada, rígida, é uma correspondência que vai denunciar pecados, é uma correspondência que vai convocar aqueles irmãos a tomarem iniciativas e atitudes difíceis, mas necessárias. É uma correspondência que eu, sem inspiração de Deus, começaria de uma forma completamente diferente. Eu já começaria criticando aqueles irmãos. Mas não foi isso que Paulo fez no capítulo 1. E por onde ele trabalhou em termos de mostrar o potencial dessa membresia, por onde ele andou para demonstrar claramente a qualidade que eles precisavam buscar nessas relações. De novo, aí quem sabe o link dentro daquela ideia que o apóstolo Paulo esboça, aquela liderança, lá no capítulo 20 de Atos, o primeiro capítulo da carta aos Coríntios, vocês estão lembrados, ele introduz a epístola com encorajamento. Quando nós vemos o outro em pecado, nem sempre a nossa disposição é de encorajar. Mas ele começa com encorajamento. 2, versículo 2, 2, 1 Coríntios, de novo. A igreja de Deus, ou seja, dar a consciência àqueles irmãos de um pertencer, de serem propriedade. E aqui na primeira carta aos Coríntios isso é sintomático. Por quê? Porque alguns estavam se arrogando o direito de serem proprietários da igreja, sim? Facções, segmentos, proselitismo. Paulo começa dizendo: vocês têm um dono que não é nenhum destes aí. Igreja de Deus. Vocês foram comprados, vocês foram adquiridos. Então vocês devem de fato obediência e dependência àquele a quem vocês pertencem. E aí, voltando, quem sabe, à sua questão, se a igreja é de Deus, aos que são de Deus não é dado esta alternativa de estar ou não na igreja, de se identificar ou não. E aí, nesse sentido, ele observar a igreja de Deus que está em Corinto diz respeito à igreja de Deus que tem realidade terrena, tem realidade no meio da humanidade, tem realidade prática, objetiva, palpável. Mas quem sabe possamos ainda, conhecendo o teor dessa epístola, pensar junto com esses irmãos, até em Corinto tem a igreja de Deus. E lembra como é que era Corinto? Então Deus tem a igreja até em Corinto. O que não teria em Atibaia? O que não teria em São José dos Campos? Isso é encorajador para aqueles irmãos, é tremendamente encorajador. Porque muitos deles poderiam dizer: olha, a gente está tão envolvido no pecado, e a gente tem vacilado tanto, tem tropeçado tanto, e a gente briga tanto nessa igreja, porque afinal de contas, vê a cidade onde a gente vive. Vê a periferia onde a gente foi colocado. Aqui não tem como ser igreja de Deus melhor do que somos. Não, Paulo está dizendo: a igreja de Deus, a igreja que está em Corinto. Agora o que ele vai dizer? Eu não sei se está assim também na sua Bíblia. Na minha está assim: aos santificados em Cristo Jesus. É interessante abrir essa carta com um tipo de igreja e dizer aos santificados
Irmãos, tinha gente santa em Corinto. E mesmo lidando com aquelas situações todas, tem gente santa aqui. Fomos santificados em Cristo, fomos separados dele. A minha versão diz assim: chamados santos. Algumas versões disseram chamados para serem santos. Seja uma versão ou outra, está implícito, pelo que nós conhecemos dentro da teologia do Novo Testamento, que a santidade é uma condição inerente da nossa experiência de fé. Amém? E que a santificação é um chamado para todos os santos. Ou seja, todos os crentes têm a vocação para a santidade. Vou repetir isso. Todos os crentes têm a vocação para a santidade. Então, de novo, não cabe ao crente dizer: olha, eu sou crente, mas eu tenho optado por não buscar santificação. Que é isso? Somos convocados para a santificação. Ou seja, dentro do projeto divino está incluído isso: buscarmos a santificação. Santificação para nós não é uma alternativa, não é uma opção. A maturidade, a busca pela maturidade não é uma alternativa. Não, estou crente, estou salvo, vou levando assim mesmo, tá bom. Nada. É da nossa natureza cristã a busca pela maturidade, ou seja, a busca por melhorar, por nos fortalecermos, por crescer em Cristo. Então deixe essa natureza cristã funcionar. Nos apropriemos disso que depois ele vai dizer aqui, são recursos que estão à nossa disposição. E nesse sentido especificamente, esses cristãos poderiam vencer pecados, superar tentações, ter um comportamento, uma performance diferente, ter uma consciência cristã mais madura. Tudo isso está ao alcance do crente. Os relacionamentos podem melhorar, sim, irmãos? Não, com aquele camarada não tem jeito. Não, com aquele irmão podem, devem, em Cristo, porque é uma vocação, um chamado para isso. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar na verdade aqui. Lembram de novo quanto é interessante ele dizer: não se sintam sozinhos, não se sintam isolados, não se sintam a pior igreja cristã do mundo. Ele os identifica, os relaciona com todos os demais irmãos em qualquer outro lugar. Então, nesse sentido de natureza, graças a Deus, a nossa igreja, seja ela do tamanho que for, seja ela com as características que estiver, esteja ela enfrentando os desafios que estiver enfrentando, esteja ela no estágio que estiver, tenha ela os recursos que tiver, nós somos um com todos os demais irmãos no mundo, em todas as épocas. Amém, irmãos? Fundamental pensarmos nisso. Isso por quê? Porque lidando com algumas dificuldades locais, nós às vezes somos tentados a olhar o nosso núcleo menor e mais imediato como se isso fosse o cristianismo todo. Então, às vezes enfrentamos algumas lutas e algumas situações e nós achamos que o cristianismo está falindo. Não! Nós somos parte de um todo. Nós somos parte de um corpo muito maior. Então, o que Paulo faz?
não é simplesmente querer levantar a estima dessas pessoas. Não, ele está falando sobre raízes e fundamentos da experiência que eles têm em Cristo. E por isso, de novo, a leitura que eles precisam fazer, mesmo dos desafios, dos problemas, das tensões, é uma leitura que precisa ser feita a partir do alto. Vocês mesmos já devem ter enfrentado algumas lutas como igreja, onde lhe pareceu que o cristianismo tinha falido, não tinha jeito. Mas que depois podem olhar com mais distanciamento e perceberem que essas coisas todas podem ser superadas e resolvidas quando nos reportamos a esta âncora, quando somos alçados a esta visão macro do cristianismo, a própria soberania de Deus e dos recursos que Ele já havia nos dado para lidarmos com essas mesmas questões. Que às vezes são questões domésticas, mas que não podem ser exageradas e expandidas além daquilo que de fato elas são. Paulo diz que é um ambiente de graça. E é interessante o quanto ele se refere a isso aqui. Versículo 13 ele poderia ter iniciado assim: juízo e condenação sobre vocês. Não, ele diz graça e paz. E olha que Paulo enfrentou uma situação lá em Corinto, irmãos, que graça e paz. Isso é sinal de que ele está dando consciência aos irmãos de que isso está ao alcance da igreja. Aliás, quando pensamos em termos da graça, muitas vezes a nossa percepção da graça é muito em relação à nossa conversão, nem sempre em relação à nossa vida cristã. Né? Eu, quando olho para esse texto, eu às vezes falo sobre esse texto, uma das coisas que eu penso para que afirme ou reafirme é que a graça de Deus continua disponível. Porque às vezes no dia da nossa conversão nós percebemos que a graça de Deus estava à nossa disposição e nós aceitamos essa graça. Mas depois temos enfrentamentos ao longo da vida cristã e parece que a graça de Deus foi esgotada no dia da nossa conversão. Quantas situações pelas quais nós passamos, onde nós esquecemos que a graça continua disponível e, segundo o apóstolo, continua abundante, de sobra. Nem sempre recorremos a este recurso que continua aí, porque a graça é graça de Cristo, é graça em Cristo. E se somos cristãos e se temos a Cristo, e o que Paulo vai mostrar agora é que todos esses pecados, todas essas situações, elas precisam ser superadas na base do fundamento da graça. Quem sabe o apóstolo Paulo lembrava, né, o quanto a graça foi presente na vida daqueles irmãos. Vocês imaginem as possibilidades naquela igreja de pessoas que vieram de religiões pagãs, sujas, de práticas imundas, onde a graça os lavou, os purificou, os limpou, os transformou, os regenerou. E o que ele está dizendo, pessoal, a graça não acabou. Vamos viver essa nova vida agora por graça. Mas nos esquecemos, às vezes, dessa provisão. Às vezes, quando temos embates, temos tensões, temos discordâncias, temos problemas relacionais, não recorremos à graça. E não buscando graça, a chance de sermos graciosos uns com os outros diminui, sim ou não? Diminui. A gente fica cada vez menos gracioso.
graça ainda está disponível. Eu lembro de uma historinha sempre que eu via. Lá na outra América, um pastor foi celebrar um casamento. Celebrando o casamento, no final, os familiares dos nubentes, né, os familiares dos noivos, ofereceram a ele um brinde, um presente de agradecimento dentro de uma caixinha. Ele agradeceu, chegou em casa, ele e a esposa, eles abriram aquela caixinha, havia um par de luvas. Fechou a caixinha de novo, deixou num canto. Chegou um inverno muito rigoroso, ele viajou para uma região do Canadá e a esposa lembrou, bom, há umas luvas muito boas lá, vou colocar dentro da mala, e levou aquele par de luvas. De fato, quando ele chegou lá, ele precisava usar luvas, ele tinha viajado sozinho, e quando ele foi vestir aquelas luvas, os dedos não entravam. Forçou um pouco mais, havia uma nota de $100 em cada um dos dedos, enroladinho. Aí ele ligou para casa. Amor, lembra aquelas luvas que eu ganhei há uns 3 anos atrás? Havia $1.000 aqui nas luvas. E eles ficaram chorando um tempo no telefone. Quantas dificuldades nós passamos nesses últimos 3 anos? Quantos apertos nós passamos? Quantas situações nós oramos pedindo a Deus recursos? Esses $1.000 estavam lá. Acontece muitas vezes assim. Passamos por necessidades, os recursos já chegaram, a provisão já veio, e a gente ainda não recebeu. Por quê? Porque não recorremos à fonte certa. O que o apóstolo Paulo está mostrando a esses irmãos é que há um tremendo potencial já dentro do corpo. Aquela igreja em Corinto, com aqueles problemas, com aquelas dificuldades. Mas ele diz aqui no versículo 3, não é? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós. A minha versão diz assim: pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ou seja, já recebemos. Já recebemos. Não precisa ficar com esse negócio, receba. Não, já recebemos. Já temos. Toda a graça. Graça abundante em Cristo. Na verdade, quando falamos desse processo de santificação, o que está acontecendo nada mais é do que estamos nos tornando aquilo que em Cristo já somos. E só podemos nos tornar o que já somos. Não é nos tornarmos para sermos. Não precisamos criar um ambiente de graça. Precisamos simplesmente aproveitar adequadamente. Não precisamos criar um ambiente de graça. Quem criou, estabeleceu e promoveu esse ambiente de graça foi o Senhor da graça. O que precisamos é não desprezar a graça que já existe nessas relações. Aproveitar, explorar, administrar, sermos bons mordomos dessa graça, oferecida e concedida da parte do Senhor. Isso quer dizer conivência com o pecado? Não.
Mas quer dizer olhar de forma graciosa ao pecador? Sim. É assim que Deus nos olha, por causa da sua graça. Isso quer dizer sempre concordarmos uns com os outros? Não. Mas é no mínimo olharmos de forma graciosa para a opinião do outro. Muda muitas vezes. Inclusive a opinião do outro, às vezes a nossa. Fácil? Não. Só por graça. Só por graça. Como é que aproveitamos as nossas vivências comunitárias com os recursos espirituais que Deus nos deu? Alguém já afirmou que é bom observarmos que boa parte da Bíblia foi escrita no plural. E que isso indica alguma coisa. Ou seja, como é que precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa existência, também a partir de quem somos e não simplesmente de quem sou. Nós que vivemos numa era do eu.com, não é? Precisamos perceber o quanto é importante nos olharmos comunitária e coletivamente, na realidade. Mesmo porque, sendo feitos seres sociais, eu inclusive fortaleço muito mais, não o meu individualismo, mas a minha individualidade. São duas coisas diferentes. Eu fortaleço muito mais a minha individualidade, ou descubro quais são as coisas que são incomuns em mim, convivendo com os outros indivíduos. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que nesses quase 40 anos de casamento, né, ao invés de ser limitado, eu expandi. Quer dizer, não só fisicamente, mas eu expandi como indivíduo. Por quê? Porque, sem dúvida que fora do casamento, algumas áreas da minha vida não tinham desafios. E alguns potenciais que Deus tinha colocado em mim enquanto pessoa, enquanto indivíduo, só foram de fato manifestados quando houve espaço na relação para que eu me descobrisse nessas áreas. Então imagina a riqueza de um corpo, com esta variedade de indivíduos que temos. O quanto podemos nos expandir, inclusive pessoalmente, inclusive individualmente, nesse sentido. Todas as oportunidades foram dadas, inclusive a Judas Iscariotes. Mas ele, apesar das oportunidades para uma relação com o Mestre e com os do Mestre, ele se mesmou, se encolheu, se voltou para si mesmo e com isso não cresceu. Aí voltamos àquela questão, quer dizer, como é que um crente vai evitar crescer, inclusive pessoalmente, na medida em que se afasta da riqueza deste ambiente de troca? Eu não quero outra vida. Vida de igreja. O apóstolo Paulo vai fazer, na verdade, é demonstrar que Deus já tem colocado potencial espiritual dentro dessas relações que precisam ser aproveitadas.
por exemplo, de indicar àqueles irmãos uma estratégia para depor aquelas pessoas que queriam se impor com facções dentro da igreja, o apóstolo Paulo chama o corpo para uma reação. Onde aquelas pessoas, na verdade, com um sentimento e uma disposição que não concordava com a natureza do corpo espiritual, se veriam naturalmente excluídas da oportunidade de crescerem juntos. Quer dizer, uma reação de anticorpos saudáveis que protegem o corpo por causa das condições que Deus deu para esse corpo reagir a tudo aquilo que lhe for estranho. Assim é num casamento sadio, onde pessoas crescem. Assim é numa família sadia, onde as pessoas se identificam com um projeto familiar e tudo aquilo que for estranho naturalmente não tem espaço e lugar, porque eles potencializam as condições que Deus deu para que seja um grupo saudável, onde todos crescem, onde todos amadurecem. Sim. Como que você lida quando há um pouco de resistência a essa vivência comunitária? Indivíduos, famílias, pessoas que resistem a isso. São crentes, mas resistem. De novo, se nós estamos falando de um ambiente de graça, é a questão do amor que constrange. Do amor que constrange. Quer dizer, porque nós também não queremos que os irmãos do corpo venham para uma vivência artificial com o corpo. Ou seja, nós não queremos limitar essas manifestações e demonstrações a meros programas de convivência, a meras expressões formais de convivência. O que queremos realmente é aproveitar esta essência espiritual desta experiência. E aí não é por acaso que Paulo vai botar o capítulo 13 lá. Amor. Ou seja, se vamos cada vez mais amadurecendo um ambiente legítimo de amor, onde essas relações vão descobrindo significado, né? Aqueles que de fato são crentes, em algum momento vão dizer: se esta é a qualidade disso, eu estou precisando disso. Não tem jeito. Mas esse em algum momento varia bastante. Eu acho que sim, porque a gente varia bastante. Eu acho que varia bastante. Um dos componentes desse amor gracioso é essa paciência absolutamente longa. Mas é uma paciência, desculpe, não é uma paciência de resignação e nem passiva. É uma paciência ativa. Porque essa é a paciência de Deus. A paciência de Deus não é uma paciência de espera. É uma paciência perseverante. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. Né? O que vai acontecer inevitavelmente é que, se criamos de fato um ambiente cada vez mais gracioso, amoroso, honesto, legítimo, maduro, pessoas que resistem a isso, crentes que resistem a isso, ou vão reconhecer a necessidade disso e vão optar por participar disso, ou vão buscar um outro núcleo para experimentarem isso. De alguma maneira, elas serão desafiadas. Não convém, não é cristã, aquela resistência às
vezes a resistência das pessoas. Ou seja, o indivíduo não quer aceitar, nós simplesmente vamos ser indiferentes. Não, nós vamos continuar sendo o que somos e continuando aprofundando as nossas relações. Alguns vão dizer, eu vou procurar um outro grupo de cristãos, ou alguns vão dizer, é disso que eu preciso. Eu acho que nós não temos domínio sobre impor o tempo para que elas reajam, mas nós temos domínio sobre o que vamos oferecer. Então vamos fazer aquilo que nós podemos fazer, na verdade. Volto a dizer, é assim muitas vezes em casa, não? Pessoas da família, às vezes, são resistentes a um ambiente saudável, um ambiente amoroso, um ambiente gracioso, né? E, na maioria das vezes, a gente não deixa de amar essas pessoas, mesmo que elas estejam resistindo. Ou não as dispensamos simplesmente. De vez em quando você precisa praticar aquilo que se chama de amor firme. Dá uma sacudidelas. Ou seja, levar a pessoa a refletir sobre o valor daquele ambiente, o valor daqueles valores, o valor daquela busca. Né? E às vezes são sacudidelas fortes, mas nós não paramos de amá-los. Muito bem? Com isso, o que estamos fazendo? Né? Voltando um pouquinho atrás, nós pensamos que a igreja, o corpo de Cristo, é de fato a vida social mais saudável que se pode encontrar na face da terra, ou seja, onde nós vamos aperfeiçoando as nossas relações sociais, ou seja, a igreja é de fato, em termos de projeto de Deus, a sociedade ideal. A nossa perspectiva, de novo, está no céu. E o apóstolo Paulo vai trabalhar com essa referência, com essa dimensão. Né? Quando ele vai, no versículo 9, por exemplo, falar sobre este Deus que é fiel, ou seja, um Deus que tem projeto, tem promessa e vai cumprir a sua promessa. O quanto é sério, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz para esse tipo de igreja lá, né, que eles vão ser apresentados irrepreensíveis. Que coisa! Paulo não está dizendo, talvez, quem sabe vocês. Não. Ele está dizendo, vocês serão apresentados irrepreensíveis. Como, Paulo? Não por causa da fidelidade de vocês, por causa da fidelidade de Deus. Ou seja, Deus vai continuar insistindo e trabalhando para realizar no meio de vocês, apesar de vocês, aquilo que em Cristo está prometido àquele que crê. Uma vez que vocês creram, são igreja de Deus, Deus vai trabalhar na vida de vocês. Então, fiel é Deus. E aí Paulo diz uma coisa bem interessante, né? Porque enquanto ele está trabalhando com a questão da comunhão entre nós, da comunhão na terra, é uma parte da realidade. Mas no versículo 9, ele remete a esses irmãos, né? Pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, na verdade, quando olhamos para as nossas relações aqui, nós temos como último estágio as nossas relações no céu, na eternidade, onde teremos o quê? Um ambiente ideal para viver toda esta graça. Toda esta graça. Ou seja, é bom começar já. E o melhor que conseguirmos aqui vai ser muito, muito, muito bom. Mas não nos dá sequer ideia do quão bom vai ser lá.
Os nossos relacionamentos podem e devem ser consertados. O potencial espiritual para essas relações já está à nossa disposição. Comecemos a experimentar aquilo que nos está assegurado e prometido. Objetivamente, eu sou bem melhor do que você imagina em Cristo. E eu tenho certeza que você é bem melhor do que eu imagino em Cristo. Quer dizer, temos uma riqueza tremenda aqui. Vamos aproveitar. É por isso que quando falamos em termos de membresia da igreja, é fundamental que antes de uma associação ou comprometimento institucional, né, existam claras demonstrações de um comprometimento espiritual com o corpo de Cristo. E que essas relações institucionais, e algumas delas são exigências do Estado, elas sejam uma mera consequência pro forma disso que é um fenômeno espiritual do nosso compromisso com o corpo. E é isso que precisamos efetivamente. Gostaria de dar uma olhadinha rapidinho lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, para ver a referência. Efésios 2. E lembram que o apóstolo Paulo, nessa segunda parte, ele usa como exemplo uma tensão extrema, qual seja a tensão entre judeus e gentios, né? Ou seja, um choque entre pessoas, né, com muitas barreiras e muitas dificuldades. Aí ele usa este exemplo para mostrar o potencial da nossa experiência em Cristo. Verso 11: lembrem-se, portanto, de que no outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, estáveis separados da comunidade de Israel, éreis estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança, vocês estavam sem Deus no mundo. Na pior, não é isso? Aí a virada, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já fostes pelo sangue de Cristo aproximados, ou chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua própria carne, Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O que dificulta os nossos relacionamentos, irmãos? As nossas diferenças. Sim ou não? As nossas diferenças dificultam os nossos relacionamentos. Mas o apóstolo Paulo diz que a cruz desfez as diferenças. Derrubou aquilo que nas nossas diferenças eram impedimentos para as nossas relações, né? As paredes de separação. A gente gosta de pensar no véu rasgado, acesso a Deus. Nem sempre gosta de pensar nas paredes derrubadas, relações com os outros. Mas diz que a cruz fez essas duas coisas. Então muitas vezes queremos um véu rasgado
necessariamente derrubar algumas paredes que nos distinguem. A cruz botou tudo isso no chão. Sem véu rasgado não tem parede derrubada. Paulo, será que eu estou entendendo bem? Paulo está falando sobre níveis de comprometimento interpessoal e até intimidade cristã sadia que vamos alcançando, que temos agora acesso. Sim, ele chega a este nível ainda no capítulo 2. É como se Paulo dissesse: se vocês não estão me entendendo bem, eu vou ser um pouco mais avançado. Olha para o verso 19. Lembra que sempre que surge um assim que na Bíblia, né? Então, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, estranhos, sois concidadãos dos santos e família de Deus. Ou seja, ele chega ao nível mais íntimo das relações. E ele diz: é nesse nível que chegamos em Cristo. É mais do não, é meu companheiro, é meu colega, meu irmão é meu conhecido. Família de Deus. É por isso que essa palavrinha se tornou tão comum entre nós, precisa de vez em quando ganhar o peso que tem. Meu irmão, minha irmã. Irmãos, isso aí é sério. Isso aí é sério. É nesse nível que fomos colocados. Esse é o potencial que temos para nos acertarmos. Para nos acertarmos. Vamos deixar Deus continuar trabalhando por graça entre nós e vamos assumir a graça até as suas últimas consequências. Nós precisamos disso. Em termos da nossa plenitude cristã, nós precisamos disso. Limitarmos este avanço da graça e as suas consequências é limitarmos a nossa própria experiência cristã. É vivermos o cristianismo menos do que podemos e devemos. Vamos deixar Deus continuar trabalhando. Apesar da gente, Ele quer. Ele quer. Que Ele então faça. Amém? Alguma questão? Alguma sugestão? Sim. Eu nem tinha a pergunta bem formulada, mas achei muito legal que o senhor sempre enfatizou isso de ser concreto, de relacionamentos concretos, né? Aí eu fiquei pensando nos tempos de hoje, no individualismo, mas também muito nesse ponto com que redes sociais e internet dão uma falsa impressão de que é concreto, quando na verdade é muito menos do que deveria ser. Aí a pergunta vai mais na direção assim, de quais vantagens você vê na internet, nos meios que estão à nossa disposição, como a gente, como membro, como igreja, pode usar, e quais as críticas também. Eu creio, pessoalmente, que
coisas na constituição humana que, por fazerem parte da constituição humana, elas sempre estarão aí. Eu posso citar uma. O ser humano sempre vai precisar de afeto. O ser humano sempre vai precisar de relações interpessoais e de qualidade. Se varia a medida em que isso está sendo oferecido ou não deveria afetar o cristão ou a igreja. Uma igreja precisa ter consciência dentro dessa expectativa de que nós somos necessários no mundo e que a humanidade vai continuar precisando de experiências que só os crentes podem prover e promover. Apesar de ter gente já se casando com um robô, está acontecendo, o amor ainda vai precisar ser demonstrado, expresso. E essa provisão está na igreja. Então, como é que, apesar de todos esses recursos da tecnologia, todas essas inovações surgindo, como é que nós podemos manter, de novo, dentro daquela linha, daquilo que nós sabemos que é essencial para o ser humano e para a experiência humana, como é que nós podemos manter isso à disposição? Sabemos, por exemplo, que hoje um aparelho telefônico, celular, enfim, um aparelho desse, como alguém já disse, ele aparentemente aproxima os que estão longe, e distancia os que estão perto. Criou essa situação. Então nós precisamos medir o uso dessas coisas e quando usarmos esses instrumentos, eu acho que há muita coisa que facilita através desses instrumentos, quando usarmos, qual é a carga que colocamos daquilo que é essencial para a experiência humana e que está dentro da constituição humana. Então, como é que usamos isso de uma forma equilibrada? Né? Há um livro que foi escrito pelo camarada que fez a primeira campanha do Obama, né? Que é um mestre na área de mídias e tudo. Ele escreveu um livro intitulado A Dieta da Comunicação. E ele próprio, sem uma consciência cristã, ele diz que nós precisamos adotar em relação ao uso da tecnologia aquilo que nós às vezes adotamos em termos de regimes alimentares. Ou seja, aquilo que biblicamente nós temos como princípio, o quanto somos seletivos, à medida que usamos daquilo que está sendo oferecido, a maneira como usamos essas coisas que estão sendo oferecidas. Então, nesse sentido, nós vamos ser criativos, mas sempre, repito, tendo essa consciência. Há necessidades que o ser humano, apesar de tudo, vai continuar tendo. E que essas necessidades são necessidades essenciais e fundamentais, só o cristianismo pode prover. E só o cristão pode comunicar. Então, que nos coloquemos nessas posições em que não abramos mão disso que nós sabemos que deve ser oferecido a essas pessoas que, apesar da tecnologia, continuam com aquelas mesmas necessidades. Né? Temos tanta tecnologia, mas quais são os grandes males da alma hoje, se não os males antigos? Foi essa semana passada que eu vi alguém perguntando, por exemplo, para um frade da Igreja Católica, um padre, se a Igreja Católica chegaria ao tempo quando no confessionário lá do outro lado haveria um robô em lugar de um
sacerdote. Eu disse não, porque essas são questões da alma, né? E que embora um robô esteja programado para pedir algumas penitências, né? Dependendo do pecado que ele esteja ouvindo, né? O problema é que a pessoa que está se confessando, ela não terá satisfação em tese de consenso espiritual ao saber que não é uma outra pessoa com quem ela está se comunicando, né? Os médicos, por exemplo, há tantas coisas hoje que já estão procurando receitar ou orientar na área da medicina por meio de uma inteligência artificial, né? A questão é saber se as pessoas vão ficar satisfeitas com esse tipo de atenção não humana. Então há coisas que são do coração. E nessas coisas o cristianismo tem os recursos que ninguém mais tem. Ninguém mais pode se mudar. Pastor, esse nível de relacionamento leva tempo. Como? Um nível de relacionamento Aprofundar o nível de relacionamento. eu acho que leva tempo. E geralmente a gente convive pouco com as pessoas da igreja. Não é uma coisa que você convive com um colega da escola, né? E ainda a Bíblia fala que tem muitos amigos se perdendo, né? Amigos mais chegados que o irmão. Nesse sentido, às vezes a gente sente assim, eu não tenho, sei lá, meus amigos. E tem ainda personalidade. Tem gente que leva 2 semanas para chegar no nível que eu levo 3 anos. Mas é personalidade. Aí, como que faz, por exemplo? Você tem que conviver bem, né? Às vezes eu até estava discutindo com uma colega que tem relacionamento familiar, por exemplo. Você fala certas coisas, uma vez eu falei uma coisa para minha cunhada, nunca mais voltou ao nível antes de eu falar certa coisa. Nem foi ofensivo, foi uma coisa boba, de um presente, mas não voltou mais. Então tem certas coisas que você fala, no nível de relacionamento, ou não, deixa eu falar, que o relacionamento muda e não volta. Assim, é uma coisa muito complexa, não tem delete a mente, né? Bom, então é isso. É difícil você conseguir se relacionar num nível aprofundo com todos. Então, às vezes não é melhor você se relacionar não tão profundo, não tendo muita liberdade, mas ter uma convivência, que nem eu convivo, são meus colegas. Na escola eu tenho colegas, mas amigo nenhum, mas eu tenho boa convivência com todos. Também nem busco amigos fora da. Que você está falando, nem quero ter um melhor amigo na escola, mas eu estou falando. Eu tenho que me esforçar para ter paz com todos, um bom relacionamento com todos. Ou eu tenho que me esforçar para ter uma amizade profunda. Não, mesmo que eu acho que isso, de fato, concordo com você, não é possível ter, né, por exemplo, um nível de relação. Ele, por exemplo, eu acho que não pode ser medido pela frequência dos contatos, e nós não podemos ter a mesma frequência de contatos com todo mundo, né? Eu acho que nós estamos nos referindo mais em termos de um sentimento e uma disposição de amor uns para com os outros, mesmo reconhecendo que as oportunidades de aprofundamento relacional serão oportunidades diferentes. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa com muitos amigos. Nunca me considerei. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho algumas poucas pessoas com as quais eu privo algumas coisas que não privo com a maioria. Mas isso não quer dizer que eu não tenha apreço, respeito, não é? Em relação a tantos outros. Então, eu acho que foi boa a sua questão para não confundirmos. Eu não acho que a ideia é que a gente tenha o mesmo nível de oportunidade relacional com todo mundo. Isso é impossível. É impossível. Mas que haja, enquanto corpo, como igreja, essa abertura amorosa, este respeito comunitário, este reconhecimento de que, embora não tenha o mesmo nível de oportunidade de relação com todo mundo, este reconhecimento de que o nosso todo
tem um grande significado para cada um. Não é? Ou seja, quando alguns, por exemplo, têm restrições em relação a outros, esse todo fica prejudicado. Em termos desse sentimento comunitário, dessa experiência comunitária, dessa graça do ambiente relacional. Então, de fato, nós não teremos nem tempo para ter o mesmo nível de oportunidade de aprofundamento de relacionamentos. Mas nós temos, no mínimo, a disposição de abertura para essas dinâmicas que vão surgindo nas nossas relações. Né? E por isso que se nós temos em comum uma vida comum, o que vai surgindo é, a cada tempo, oportunidades de aproximação, que nós não precisamos nem sempre forçar. Às vezes até precisamos provocar determinadas oportunidades, mas não necessariamente vamos ter essas aproximações iguais uns com os outros. Não seria prático isso, não seria viável. Né? Nós moramos numa cidade pequena, mas eu vejo São Paulo, meu irmão mora em São Paulo. Então, as colegas que a minha sobrinha tem na igreja, é muito difícil delas irem uma casa a outra, porque uma mora na Zona Leste, outra mora na Zona, né? Aqui a gente tem essa vantagem, os colegas da igreja poderem ir na casa, né? Isso é mais fácil. Sim, Mas, por exemplo, eu, como pastor, às vezes eu vou me encontrar uma vez por semana com alguns irmãos da igreja. Isso não quer dizer que eu não posso ter uma qualidade relacional, por exemplo, uma preocupação legítima, um amor, um afeto, uma predisposição para ajuda demonstrada, mesmo uma vez por semana. Mas isso vem tudo de um coração que tenha consciência de uma vida comunitária. Né? Como nós vimos ontem, por exemplo, é impossível que chegam milhares de pessoas aceitando o desafio para a fé no Evangelho, é impossível que haja o mesmo nível nessas interações. Mas pode haver um sentimento comum de predisposição para as interações. Então, o problema está quando nós previamente já nos bloqueamos para determinadas interações. Aí nós afetamos a qualidade dessas relações enquanto comunidade. Não temos a priori, né? A priori, exatamente. Tiago, há dois círculos, o da igreja e muitas vezes familiar, sangue, concorrem no que respeito à nossa atenção e ao nosso tempo. E nem sempre o familiar de sangue é o mais saudável do mundo. Conversas incrédulos ou com uma vida cristã de uma qualidade ruim. Como que a gente concilia, prioriza o certo, enfim, qual é a sua posição? É difícil reconhecer isso, mas sem dúvida em termos de prioridade é o corpo de Cristo. Ou seja, porque aqui de fato estão as relações efetivas. Mas eu penso que na medida em que nos fortalecemos como corpo, nós damos aquela atenção necessária e saudável para essas relações consanguíneas, parentescas, enfim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que há que se achar meios de se equilibrar. Eu acho que uma certa tradição evangélica trouxe para extremos. Né? O indivíduo se converte praticamente, ele abandona. Então, acho que é preciso buscar realmente um equilíbrio. Até mesmo porque esse é um campo imediato de investimento evangelístico, muitas vezes, missionário. Né? Então, como é que, como igreja, nós ajudamos os irmãos a manterem essas relações num nível, né? Acho que é o Eugene Pearson que fala sobre nós vivemos no meio de uma cultura onde não deveríamos nem fugir dela e nem nos tornarmos um gueto, mas nós precisamos ser uma linha paralela, ou seja, nós não nos confundimos com a cultura, mas nós, sendo paralelos, nós estamos tão próximos da cultura que não perdemos a comunicação com ela. Então eu acho que nós precisamos criar essa linha paralela, onde
onde não nos afastemos a ponto deles não serem mais alcançados, né? E não nos aproximemos tanto para não nos confundirmos com aqueles que não têm esta fé ainda. Então, como é que podemos objetivamente, né, uma pessoa se converte, nós ajudarmos essa pessoa a se identificar com o corpo, mas por outro lado perceber que o corpo vai ser ajuda para que ela não perca as oportunidades no contexto imediato de onde veio. Isso não diz respeito só à parentela ou família, né? É o camarada que tinha amigos não crentes, amigos de balada, em que medida a igreja é forte o suficiente para tirá-lo dessa realidade e ao mesmo tempo mantê-lo aproximado para alcançar aqueles. Pode-se dizer que é o primeiro campo de missão. Sem dúvida, o campo imediato, porque naquele meio ele ainda é conhecido, ele ainda tem algum tipo de contato, e aquelas pessoas precisam entender que ele não veio a se tornar membro da igreja ou crente porque ele nasceu para ser crente. Não, ele veio porque ele é igual a eles que também podem experimentar a fé. E voltando ao que você falou também ontem, né? Onde Deus quer que nós estejamos, né? Às vezes ele apresenta a situação para a gente realmente estar alcançando essas pessoas. Como é que a gente lê o nosso contexto, as nossas oportunidades? Né? Então, e nesse sentido a igreja precisa criar ajuda. Criar ajuda. Né? O meu irmão, um dos meus irmãos que é pastor, eu lembro que às vezes algumas pessoas se convertiam, mulheres, e o esposo não se convertia ainda. E aí algumas delas diziam: pastor, eu tenho que vir ao culto de manhã, mas meu esposo quer que eu faça almoço para ele. O que eu faço? Faço almoço para ele. Veio o culto à noite. Ele não janta no domingo? Não, então como é que criamos maneiras e formas para... Faz uma moção para que sobra. Ajuda ele a usar o micro-ondas e... Sim. Sim. O senhor falou que o que dificulta nossos relacionamentos são as diferenças. E muitas diferenças vêm de culturas diferentes, né? Seja de culturas familiares, no casamento, por exemplo, cada um vem com sua cultura familiar, né? Sejam as culturas de nações diferentes. Né? A gente conversa sobre isso na igreja há dias. Como é que vai ser isso no céu? A gente se assemelha cada vez mais a Cristo, né? Se a gente vive com Cristo. Ficamos cada vez mais parecidos. Então, de alguma forma, a gente se aproxima cada vez mais, né? Mas essas diferenças culturais, elas vão continuar existindo mesmo no céu? Como é que... Eu creio que não. Não. Eu creio que nós sequer vamos lembrar da cultura aqui. A gente vai estar ocupado com tanta surpresa lá que, por exemplo, eu acho que não vou lembrar de chimarrão, não sei. Mas é ruim mesmo, não. Mas eu creio que não. Em primeiro lugar, eu creio que é bom entendermos já aqui que o cristianismo ele é supracultural. Em primeiro lugar, ele está além desses costumes. Não é que o cristianismo simplesmente despreze a cultura. Ele, sendo supracultural, ele critica a cultura. Critica no sentido não de condenar necessariamente a cultura. Ele é capaz de selecionar o que há de bom na cultura e o que há de nocivo na cultura. Lembrem que Jesus foi judeu. E Jesus repetiu da cultura judaica muita coisa. Mas também muita coisa ele repreendeu da cultura judaica. Então, Jesus não pode ser visto como um não-judeu, mas ele pode ser visto como crítico daquilo que na cultura judaica
não era aprovado. Então eu acho que o cristão já se comporta assim aqui, olhando o cristianismo supraculturalmente, analisando e criticando a cultura, ou seja, sendo seletivo em termos da cultura, né? Por exemplo, o que está para acontecer daqui a pouco é uma marca cultural, o churrasco, que nas últimas décadas tomou conta do Brasil, quiçá do mundo. Esse é o nosso projeto. Primeiro com a parte boa, vicia e depois. Exatamente. Ou seja, naquilo que o churrasco não cair no pecado da glutonaria, né? Comer-se moderadamente, ele foi uma cultura analisada, foi uma cultura verificada, criticada e selecionada. Né? O cristianismo faz assim. Então, já aqui. Mas lembrem que o cristianismo é também um movimento, eu diria, o maior movimento de contracultura. Porque nós já propomos um outro tipo de costume também aqui. E, quer dizer, no céu essas coisas, eu creio, estarão superadas. Por quê? Porque nós seremos plenos lá. Nós seremos supraculturais, né? Se eu posso usar essa ideia. Estão superadas. Né? Mas eu acho também que a questão das culturas, por isso que eu estou dizendo que há lado positivo e lado negativo, porque a cultura, as culturas trazem a ideia dessa riqueza, dessa diversidade de expressões, de percepções. E por isso que na igreja nós podemos, em lugar de deixar isso uma coisa negativa, nós podemos fazer com que isso seja um potencial de enriquecimento, na verdade. Então, mas é aqui que temos que fazer isso. Eu repito, no céu, acho que teremos superado isso, na realidade. É isso, irmãos? É isso, agora a parte difícil.